Salve, salve galera! Como diz Pedro Bial, vamos para mais uma aula de gramática e hoje eu trouxe para vocês o período composto por subordinação às orações subordinadas substantivas. Vamos relembrar bem rapidamente da aula passada do período composto por coordenação, que nós vimos que as orações lá são independentes, né? No período composto por subordinação, por coordenação, eu vou ter uma oração, orações que são independentes sintaticamente entre si. Então, a primeira oração, ela não vai depender sintaticamente da segunda oração, né? Já no período composto por subordinação, nós temos uma dependência sintática. Então, a gente precisa que haja uma oração principal, porque a oração principal ela vai depender sintaticamente de uma oração subordinada. Né? Vamos ver aqui uns exemplos. Só para a gente relembrar aqui, nós temos uma oração aqui absoluta no período simples, né? Todos esperam sua volta. Eu tenho uma oração absoluta aqui, porque eu só tenho um verbo aqui, né? Que é o verbo esperar. O período aqui é simples. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, né? E eu tenho um objeto direto. Lembrando lá do período simples, né? Sua volta, objeto direto do verbo esperar. Porque quem espera algo, alguma coisa. Tá? Esse verbo aqui é um verbo transitivo, significa que ele precisa de um complemento, e esse complemento vai ser sua volta, que nós chamamos de objeto direto, tá? Que complementa os verbos transitivos direto, tá? Então, nós temos aqui um sujeito, um verbo transitivo direto e um objeto direto, que é sua volta, período simples. Aqui no período composto, nós temos todos esperam que você volte. Aqui eu tenho duas orações já, tá? Por isso o período é composto, porque eu tenho dois verbos, esperam e volte, tá? Olha a diferença, volta, substantivo, volte é verbo, está conjugado, certo? Então, todos esperam é uma oração chamada de oração principal. Por quê? Porque sozinha ela não tem sentido completo. Todos esperam, mas esperam o quê? Lembra a perguntinha que eu sempre ensino? Quem espera, espera algo ou alguma coisa, tá? Então, ela sozinha não tem sentido completo essa oração. Ela depende sintaticamente de uma outra, que é a oração subordinada. Então, que você volte é uma oração subordinada, que completa o sentido de todos esperam, que é a oração principal. Aqui nós temos, então, um período composto por duas orações. Aí nós vamos para a classificação das orações subordinadas substantivas. Né? Dentro das orações subordinadas, nós temos as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Hoje nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas. Temos aqui o primeiro exemplo, para a gente entender ainda dentro do período simples. Ele admitiu a derrota. Nós temos um período simples, porque nós temos só um verbo aqui, né? Só admitiu, derrota é substantivo, certo? Ele admitiu que foi derrotado. Agora eu tenho um período composto, porque eu tenho dois verbos, admitiu e foi derrotado, que é uma locução verbal, ok? Primeira oração, ele admitiu, tá? Do verbo admitir, foi derrotado, uma locução verbal. Então, eu tenho dois verbos, portanto, aqui nessa frase aqui eu tenho um período composto. Trocando o substantivo derrota pela oração que foi derrotado, teremos o período composto equivalente. Então, nós temos oração subordinada substantiva. A classificação das orações subordinadas substantivas é assim. Subjetiva. Dentro da oração principal não poderá haver sujeito. Então, para a gente classificar uma oração subordinada substantiva como subjetiva, dentro da oração principal, que acabei de mostrar para vocês, ela não pode ter sujeito. Então, por exemplo, é bom que voltes. Olha só,
Aqui é a oração principal. Não tem sujeito aqui. Tá? O sujeito, nós não sabemos quem é o sujeito, não tem um sujeito aqui. Por quê? Esse sujeito ele está nesse período aqui, mas não está na oração principal. Ele está onde? Na oração subordinada. Então, o sujeito vai estar na oração subordinada. O que é bom? Né? Eu sempre ensino também que para saber qual é o sujeito eu faço as perguntas, né? Quem ou o que? Então, eu vou perguntar, o que é bom? Qual é a resposta? Que volte, o sujeito está aqui. O sujeito estando na oração subordinada, a oração é subordinada subjetiva. Um outro exemplo, convém que nos ajudem. Aqui também eu não tenho sujeito, convém. Eu vou perguntar o que convém, a resposta é que nos ajudem. O sujeito vai estar aqui na oração subordinada, portanto, subjetiva. A outra oração, classificação, é a objetiva direta, certo? Quando é que nós vamos ter uma oração objetiva direta? Nesse caso, a gente vai ter sujeito na oração principal e a gente vai ter que ter um verbo transitivo, tá? Porque, olha só, eu vou dizer, ela disse, tá? Ela disse o quê? Ela é o sujeito, tá vendo? Na oração principal a gente tem sujeito. Ela disse o quê? Ela é sujeito, disse é um verbo transitivo direto, ou seja, aquele verbo que precisa de complemento. O seu complemento está ligado a ele sem preposição, tá? Não tem preposição, que é uma conjunção, tá? Uma conjunção integrante que, né, é a conjunção utilizada nas orações substantivas, tá? As orações substantivas elas são ligadas por conjunções integrantes, normalmente o que ou o se, tá? Podendo ocasionalmente aparecer outras, mas principalmente o que e o se. Então, ela disse que ouviu. Quem diz algo, alguma coisa, tá? Então, na oração principal eu tenho um sujeito e eu tenho um verbo que precisa de complemento. Na oração subordinada eu tenho um complemento, né? Que ouviu. É uma oração aqui? Porque eu tenho um verbo também aqui, né? Então, essa oração que ouviu vai completar o sentido da oração principal, dizer. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Para diminuir, para né, não precisar escrever tudo, a gente coloca essas siglas, O, S, S, O, D. Ok? Dizem que ele sumiu, a mesma coisa. Dizem que ele sumiu, tá? Aqui, quem diz algo ou alguma coisa, que ele sumiu, é uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, que completa o verbo dizer, né, lá da oração principal. Objetiva indireta. Eu tenho um sujeito também na oração principal, eu preciso ter sujeito. E na oração subordinada eu vou ter um verbo transitivo indireto. O que é um verbo transitivo indireto? É aquele que precisa de preposição. É aquele regido por preposição. Não concordo é a oração principal. Quem não concorda com algo, com alguma coisa. Não tem sentido sozinha essa oração aqui. Concorda com o quê? Com que ele jogue. A diferença da objetiva indireta para a anterior, que nós já vimos, né, objetiva direta, é a preposição. Lá não tem preposição, lá vai direto para a conjunção integrante. Aqui eu tenho o com, que é a preposição. Então, se aparecer o com, o sem, o por, o para, o a, o de, né, ou outra preposição, será objetiva indireta. Tá? Então, não concordo, oração principal, com que ele jogue, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Lembrando que o sujeito aqui é um sujeito oculto, não concordo. Quem não concorda? Eu, né? Primeira pessoa aqui do singular. Depois nós temos a completiva nominal, tá? Na completiva nominal nós vamos precisar, né, de um sujeito também na oração principal
e de um nome na oração principal que está incompleto. Veja, não é um verbo como aqui, ó. Aqui é verbo, por isso é objetiva indireta. Aqui é nome, por isso é completiva nominal. A completiva nominal e a objetiva indireta, elas se confundem porque ambas têm preposição, tá? Ambas têm preposição. Mas é só olhar que na oração principal eu tenho um verbo aqui na objetiva indireta. E na completiva nominal eu não tenho verbo, eu tenho um nome. Essa é a diferença. Então nós temos, ele está certo. Quem está certo, esse nome precisa de complemento, porque quem está certo de alguma coisa. De que venceu. Então veja que eu tenho aqui a preposição de e a conjunção aqui, como toda oração substantiva precisa ter, tá? Então, ele está certo, quem está certo de algo, de alguma coisa, de que venceu, tá? Então, aqui eu tenho uma completiva nominal. Depois nós temos a predicativa. A predicativa, eu vou ter, precisar que o sujeito, né, esteja presente na oração, e eu preciso de um verbo de ligação, tá? Porque eu vou ter que ter predicativo aí, então eu preciso de um verbo de ligação, tá? Predicativo, né, se a gente for lembrar lá do período simples, predicativo é aquele que dá qualidade, né? E nós geralmente temos aí, para ter predicativo, a gente vai ter que ter um verbo de ligação. Então, vai ter que ter um verbo de ligação aqui na predicativa. Nossa preocupação era que chovesse. Nossa preocupação, né, era. Veja que no final da oração principal eu vou ter um verbo de ligação. Então, uma dica aí para reconhecer as predicativas é essa, tá? No final da oração principal eu vou ter um verbo de ligação. Lá na primeira que nós estudamos, na subjetiva, no início da oração principal eu vou ter verbo de ligação ou vou ter um verbo não, como que eu digo, impessoal, vou ter um verbo pessoal, né? Lembrando aqui, um verbo de ligação ou um verbo impessoal, lá no início da oração principal. Na predicativa, eu vou ter sempre um verbo de ligação no final da oração principal. Então, fica bem fácil para identificar. Nossa preocupação era, verbo de ligação, que chovesse. Então, que chovesse, eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa. Por quê? Porque que chovesse funciona como predicativo do sujeito da oração principal. Nossa preocupação, então, vai ser o sujeito e que chovesse é o predicado desse sujeito, tá? Então, final da oração principal, um verbo de ligação, porque eu tenho que ter predicativo, tá? E a apositiva. A apositiva é aquela que funciona como aposto, como uma explicação de algo que foi citado na oração principal, né? Então, só lhe peço isso. Sempre no finalzinho da oração principal, eu vou ter um nome que vai exigir a explicação. Só lhe peço isso. O quê? Que me ajude. Que é bem fácil também, a apositiva, normalmente nós vamos ter 2 pontos aqui. Pode aparecer separada por travessão? Pode. Pode aparecer separada, de repente, entre aspas? Pode. Entre parênteses? Pode. Mas, comumente, é depois dos 2 pontos. Porque aqui eu vou ter, normalmente, um nome que eu preciso explicar algo sobre ele. Então, só lhe peço o quê? Isso. Ou seja, que me ajude. Vamos para algumas observações aqui. Os termos que estão entre parênteses podem ocasionalmente não aparecer na estrutura da oração principal. As conjunções que iniciam subordinadas substantivas chamam-se conjunções subordinativas integrantes, né, que eu já falei agorinha. Em geral, o que e o se. Normalmente, o que e o se. Não esqueçam que nas orações substantivas eu vou ter normalmente o que e o se. Bem, na próxima aula, então,
a gente vai estudar as orações adjetivas, tá? Deixo aqui um abraço para vocês e até a próxima aula. Na próxima aula, então, a gente vai estudar as orações adjetivas, tá? Deixo aqui um abraço para vocês e até a próxima aula.